Que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. Eu me chamo Ícaro Moura, sou o responsável pelas histórias de mistério e suspense do canal Locra. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Capítulo de hoje, Déjà Vu, parte 2. Ali, entre fichas desorganizadas e relatórios esquecidos, algo chamou a atenção de Nina. Uma caixa velha, com bordas desgastadas e um cheiro de papel úmido, rotulada de forma descuidada. Não havia nada de especial em sua aparência, mas o conteúdo era outra história. Continha documentos que não deveriam estar ali. As folhas amareladas e cheias de anotações feitas à mão contavam uma história que parecia arrancada de um pesadelo. Jason e Nina começaram a tirar os papéis de dentro, e o que descobriram fez o silêncio cair sobre o trio como um manto pesado. Isso é, Jason começou, mas sua voz falhou ao abrir o primeiro arquivo. Nina e Guilherme se aproximaram, curiosos. Dentro da caixa, havia registros detalhados sobre a Corte Vermelha. Diagramas de rituais, ilustrações de símbolos e listas de vítimas estavam espalhados pelas páginas, enquanto outras descreviam tradições ancestrais que uniam os habitantes de Islemoor em práticas de sacrifício e renovação. Islemoor, aparentemente, carregava tradições pagãs que iam além do simples folclore. Parece surreal. Nina pegou um documento com cuidado, os dedos hesitantes enquanto lia sobre rituais que coincidiam com as estações do ano. Sacrifícios no verão, outono e inverno, como parte de um ciclo sombrio para garantir a prosperidade da ilha. Olhem isso, Jason disse, segurando um relatório marcado com o nome de um policial chamado Harry. Ele havia sido transferido para a ilha com suas duas filhas. Ao que parecia, acabou se envolvendo profundamente nos segredos sombrios da comunidade. Os relatórios eram detalhados, com desenhos de máscaras elaboradas, descrições de procissões e menções sobre a Corte Vermelha. Isso não deveria estar aqui, murmurou Nina, passando os dedos por um trecho que descrevia a Corte Vermelha. Eu pensava que a corte era algo bem secreto, apenas a ordem tinha conhecido, mas parece que não é bem assim. Jason estava imerso em uma página específica quando algo chamou sua atenção. Era um texto rabiscado à margem, como uma anotação pessoal de Harry. O guardião é a chave para reforçar a membrana. O sacrifício do equilíbrio devolverá o controle ao véu. O silêncio que se seguiu foi quase tangível. Jason sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se as palavras na página tivessem peso suficiente para pressionar seu peito. Isso não é coincidência, sussurrou, mais para si mesmo do que para os outros. Nina, que estava ao lado dele, inclinou-se para ler o texto. Seus olhos se estreitaram, a expressão grave. Guardião do preto e do branco, murmurou, sua voz cheia de incerteza. Isso soa familiar? Jason não respondeu de imediato. Algo nas palavras parecia ecoar dentro dele, como se tocassem um nervo que ele não sabia existir. Do outro lado da sala, Guilherme folheava outros papéis com menos entusiasmo. Mas algo em uma das páginas fez seu sorriso habitual desaparecer. Ele a segurou por um momento longo demais antes de maneira quase furtiva, escondê-la debaixo de um monte de outros documentos. As palavras ainda ecoavam em sua mente. O ritual pode reverter a morte daqueles que atravessaram o véu, mas requer uma barganha com os devoradores. O silêncio do subsolo foi quebrado apenas pelo som abafado de papéis sendo folheados, enquanto a neblina lá fora se adensava, cobrindo Islemoor como um manto, tornando cada sombra uma ameaça, cada canto escuro um possível esconderijo para algo que não deveria existir. O silêncio no subsolo se estendeu como um vazio, um buraco negro que parecia engolir qualquer tentativa de fala. Jason não conseguia tirar os olhos da página que segurava, as palavras ecoando em sua mente com uma insistência quase dolorosa. Ele sentia que havia algo ali, algo além dos rituais e das mortes, algo que estava interligado com a própria essência da ilha, e, de alguma forma, com ele. Nina olhou para o rosto de Jason, notando a tensão em sua expressão. Ela não precisou perguntar o que ele estava pensando, sabia que estava tão imersa naqueles documentos quanto ele. Mas havia algo em seu estômago que a incomodava. Não se tratava apenas dos arquivos ou dos segredos sombrios da ilha, mas de uma sensação palpável, como se estivesse sendo observada. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela tentou se concentrar, mas o ambiente parecia sufocante, e a névoa lá fora não ajudava em nada. Guilherme, por outro lado, não parecia estar tão afetado. Seus olhos estavam fixos nos papéis, mas seu sorriso de sempre não desaparecia completamente. No entanto,
Quando ele leu as últimas palavras do documento, algo em seu comportamento mudou. Ele havia ficado mais sério, mais cauteloso. O papel que ele escondia parecia mais importante do que qualquer outro que havia encontrado até então. Eu não gosto disso, disse ele, a voz grave e mais baixa do que o normal. Não gosto de como isso soa. Jason olhou para ele, ainda absorto no que estava lendo, mas a expressão de Guilherme o fez levantar os olhos. O que você encontrou? Perguntou, a tensão no ar agora muito mais visível. Guilherme hesitou, então, com um olhar furtivo, colocou o papel sobre a mesa, revelando a anotação que ele escondera. Era um pequeno bilhete escrito à mão, com tinta borrada e uma caligrafia apressada, como se o autor estivesse tentando concluir sua tarefa o mais rápido possível, com medo de ser interrompido. O véu se quebra ao custo do guardião, e os devoradores aguardam. O silêncio pesado caiu de novo. Jason leu e releu as palavras, o coração batendo mais rápido a cada vez. A ideia de que algo ou alguém aguardava na escuridão não era nova para ele, mas aquela menção aos devoradores, algo que ele nunca ouvira antes, trazia consigo uma sensação de desconforto visceral, algo de que ele não poderia escapar. Devoradores, Nina repetiu baixinho, como se a palavra em si fosse venenosa. O que são eles? Guilherme deu de ombros, tentando parecer despreocupado, mas seus olhos não estavam mais brilhando com o mesmo humor sarcástico de antes. Isso é coisa de folclore. Você sabe, aquelas histórias antigas sobre entidades que se alimentam de vidas, almas, coisas assim. Mas isso não é uma história qualquer. Esses devoradores, eles são reais, e estamos falando de algo muito mais sombrio do que imaginávamos. Jason fechou os olhos por um momento, tentando organizar seus pensamentos. Ele sabia o que Guilherme queria dizer, mas a ideia de que uma criatura ou força ancestral estava se aproximando deles, como se fosse uma sombra capaz de engolir a própria alma, era aterrorizante demais para compreender de imediato. Foi Nina quem quebrou o silêncio, a voz carregada de uma tensão crescente. E o que isso tem a ver com o guardião? Com os rituais? Jason pensou por um instante, suas mãos tremendo ligeiramente ao virar a página em busca de mais respostas. O guardião, o que isso significava? Ele sentia, no fundo, que as peças estavam começando a se encaixar de forma estranha e distorcida. Os rituais de sacrifício, os devoradores, a palavra véu, ou havia algo entrelaçado, como um fio invisível, que conectava tudo à ilha e, de alguma forma, a eles. O som de uma porta rangendo ao fundo os fez congelar. Todos olharam para o corredor escuro que levava de volta para a sala principal da delegacia. Não havia ninguém ali. A sensação de estar sendo observado, agora, parecia ainda mais forte. A tensão no ar ficou densa, como se o próprio edifício estivesse vivo e consciente de sua presença. Eu tenho que sair daqui, disse Nina, seu olhar agora fixo no corredor, como se esperasse que algo emergisse das sombras. Temos que sair agora. Mas Jason não respondeu. Ele estava olhando para algo muito além daquele corredor, algo que só ele parecia ver. No fundo de sua mente, uma imagem começava a se formar, um guardião, um homem ou entidade que poderia ser mais do que humano, mais do que mortal. Mas como ele se encaixava nos rituais e no véu? E, mais importante, o que os devoradores desejavam com tudo isso? Antes que pudesse processar mais, o som de passos ecoou, vindo do corredor. Não eram passos normais, mas pesados, como se o próprio peso de quem os dava fosse capaz de fazer a madeira ranger. O trio permaneceu em silêncio absoluto, enquanto o som se aproximava cada vez mais. E então, a voz sussurrou de um lugar invisível. Vocês sabem o que estão buscando, não sabem. Era uma voz baixa, sibilante, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Um arrepio percorreu a espinha de cada um deles. Eles não estavam sozinhos. A caça havia começado. A tensão no ar era palpável enquanto o trio deixava a sala de arquivos. Jason segurava os documentos mais reveladores com firmeza, mas o peso das palavras escritas ali parecia dobrar seus ombros. Nina, ao seu lado, mantinha o olhar fixo à frente, mas era evidente que sua mente estava rodando em círculos, tentando conectar tudo. Guilherme seguia alguns passos atrás, a expressão de seu rosto mais difícil de ler, mas o silêncio dele era incomum. Ao chegar à entrada da delegacia, a luz fria da manhã se infiltrava pela neblina. Islemoor parecia ainda mais opressiva sob aquele manto branco, como se a própria ilha estivesse conspirando para esconder seus segredos. Acho que precisamos de uma pausa, Jason disse, finalmente quebrando o silêncio.
Ele ergueu os papéis na mão. Concordo, Nina respondeu, embora seu tom denunciasse que ela não gostava de interromper o momento. Vamos comer algo. Não resolvemos nada de estômago vazio. Guilherme bufou, enfiando as mãos nos bolsos do casaco. Então vocês vão brincar de casalzinho e eu fico de babá dos papéis? Jason virou-se para ele, a sobrancelha erguida. Ninguém disse nada sobre casal, Guilherme. E talvez você devesse aproveitar para dar uma olhada nesses arquivos. Nunca se sabe o que pode encontrar. Claro, porque é isso que eu quero, Guilherme rebateu, sua voz carregada de sarcasmo. Ficar sozinho com arquivos de rituais pagãos enquanto vocês fazem compras. Parece justo. Podemos nos dividir, Nina interveio, tentando aliviar o atrito que crescia entre os dois. Você pode ficar na delegacia se quiser, ou nos encontrar depois no mercadinho. Guilherme hesitou. Ele não queria parecer que estava se esquivando, mas a ideia de ver Nina e Jason juntos o incomodava mais do que ele gostaria de admitir. Ainda assim, ele balançou a cabeça. Tá bom. Vou dar mais uma olhada nos arquivos. Mas não demorem, ou vou ter que ir resgatar vocês de um espírito vingativo ou coisa pior. Jason apenas revirou os olhos enquanto ele e Nina seguiam em direção ao mercado local, deixando Guilherme para trás. O silêncio entre os dois era menos pesado agora, mas ainda havia uma tensão subjacente. Nina segurava uma lista de compras improvisada que havia feito em um guardanapo, e Jason caminhava ao seu lado, o olhar atento às ruas estreitas e envoltas na névoa. Ele está insuportável ultimamente, Nina comentou, finalmente quebrando o silêncio. Jason deu de ombros, mas havia um leve sorriso em seus lábios. Ele é um adolescente. Provavelmente está tentando lidar com, sei lá, hormônios? Hormônios? Nina riu, balançando a cabeça. Tenho certeza de que é algo mais do que isso. Parece que ele está sempre competindo com você. Não sei por quê, Jason respondeu, com um tom mais sério agora. Ele hesitou antes de continuar. Acha que tem a ver com você? Nina parou de andar, virando-se para encará-lo. Comigo? Por quê? Jason deu de ombros novamente, mas o desconforto era evidente em seu rosto. Só acho que ele pode estar gostando de você. O rosto de Nina corou levemente, mas ela disfarçou olhando para a lista em suas mãos. Guilherme é só um garoto. Isso seria estranho. Talvez, Jason concordou, mas havia algo em seu tom que indicava que ele não estava completamente convencido. Chegaram ao mercadinho, um estabelecimento pequeno e antiquado que parecia ter parado no tempo. As prateleiras eram estreitas e mal iluminadas, e o cheiro de madeira velha impregnava o ar. Nina começou a pegar os itens da lista enquanto Jason seguia ao seu lado, os dois em um silêncio confortável, mas vigilante. No entanto, mesmo ali, algo parecia errado. Era como se a névoa lá fora tivesse penetrado o lugar, deixando mais frio e estranho do que deveria ser. Jason olhou ao redor, seus instintos em alerta, mas não havia ninguém além de uma senhora idosa no caixa e um homem alto com um casaco pesado examinando a prateleira de enlatados. Está quieto demais aqui, ele comentou, quase num sussurro. Nina olhou para ele, sua expressão séria. Está sentindo isso também? Antes que Jason pudesse responder, o sino da porta do mercadinho tocou, anunciando a entrada de alguém. Eles se viraram ao mesmo tempo, mas a neblina que invadiu o local tornou impossível ver quem havia entrado. Uma figura escura ficou imóvel à porta por alguns segundos, como se avaliasse o ambiente, antes de dar um passo à frente. Jason sentiu o peso da tensão voltar, desta vez mais forte. Algo estava errado, e ele sabia que aquele momento de calmaria estava prestes a acabar. A tensão no mercadinho explodiu quando a figura escura à porta começou a se contorcer. O som de ossos estalando e carne rasgando preencheu o espaço, misturando-se ao ruído abafado da neblina que entrava pela porta. A figura antes humanoide crescia, transformando-se em algo monstruoso. Não era um lobisomem clássico, seus membros eram alongados demais, as garras pareciam afiadas como lâminas, e os olhos brilhavam com um vermelho antinatural. A mandíbula se estendia de forma grotesca, revelando dentes irregulares, cada um parecendo mais mortal do que o outro. Isso é, Nina começou, mas sua voz sumiu quando a criatura soltou um rugido que parecia sacudir as prateleiras do mercadinho. Jason não hesitou. Ele sacou as duas pistolas que carregava presas nas costas e as jogou para Nina em um movimento rápido. Eu sei que você não sabe atirar, mas... Ele se interrompeu no meio da frase, os olhos arregalados enquanto a observava pegar as armas com destreza, verificando rapidamente o carregador e ajustando a posição das mãos.
Já se esqueceu que nasci em uma fazenda? Nina disse, arqueando uma sobrancelha, a confiança clara em sua voz. E você também me ensinou algumas coisas, caso tenha esquecido. O estalo foi súbito, uma centelha que iluminou a mente de Jason como um relâmpago atravessando o céu noturno. De repente, tudo fez sentido. As peças do quebra-cabeça, antes dispersas, finalmente se encaixaram com precisão inquietante. Não era a primeira vez que ele se via diante de algo assim. E, de alguma forma, ele sabia, sentia em cada fibra do seu ser, que também não seria a última. Desde a noite passada, desde a maldita mordida, esses flashes estranhos o assombravam. Imagens desconexas e memórias que não eram dele surgiam como sombras no canto dos olhos. Ele tentará ignorá-las, afastá-las como se fossem restos de um pesadelo persistente, mas agora era impossível. A mordida. Era isso. Alguma substância, alguma essência adormecida dentro dele, havia despertado. Jason acreditava, a princípio, que morria e voltava no tempo. Uma teoria maluca, mas era a única que fazia sentido. Cada morte parecia um recomeço, uma chance de fazer as coisas diferentes. Mas agora ele via com clareza, não era o tempo que retrocedia. Sua consciência era transferida. Ele percebia isso com mais nitidez do que jamais percebera qualquer outra coisa. Não era uma segunda chance no mesmo mundo. Ele era arremessado para uma outra versão de si mesmo em um mundo quase idêntico, mas não completamente. Havia pequenas diferenças, detalhes que se destacavam como se um artista descuidado tivesse alterado levemente a paisagem de um quadro familiar. Uma rua que antes era reta, agora tinha uma curva discreta. Uma loja que ele jurava ter visto em uma esquina, de repente, estava em outra quadra. Nina, que antes não sabia usar uma arma, mas que agora parecia ser uma expert. Pequenas coisas, mas importantes. E ele sabia disso porque lembrava. Cada morte era uma cicatriz, uma memória marcada a ferro e fogo. Ele se via, ouvia o último som antes de tudo escurecer, sentia a dor lancinante no instante final. E, quando voltava, havia aquele momento de desorientação. Não era o mesmo mundo. Ele não era o mesmo Jason. Mas agora ele entendia. E saber disso mudava tudo. Concentre-se, ele ordenou a si mesmo, balançando a cabeça. Não era hora para devaneios. Jason quase sorriu forçadamente, mas o som da criatura avançando o trouxe de volta ao momento. Ele tentou se mover para a frente, mas uma pontada de dor intensa percorreu seu tornozelo direito. Ele engoliu um grito, lembrando-se do machucado que havia sofrido na noite anterior ao fugir do que ele achava que era apenas um cão selvagem. Droga, ele murmurou, forçando-se a firmar o pé no chão. A criatura não esperou por eles. Com um salto assustadoramente rápido, ela se lançou na direção de Jason. Ele rolou para o lado, sentindo a dor lancinante no tornozelo. A fera atingiu a prateleira ao lado dele, espalhando latas e caixas por toda parte. Atira! Jason gritou, mas Nina já estava em ação. Ela disparou 3 tiros rápidos, as balas atingindo a criatura no torso. O som ecoou pelo mercadinho, mas a fera pareceu apenas cambalear levemente antes de rugir novamente. Jason aproveitou o momento para disparar contra as pernas da criatura, tentando desacelerá-la. Não está funcionando. Nina gritou, recarregando com eficiência surpreendente. Mire na cabeça. Jason gritou para Nina, disparando mais 2 tiros que ricochetearam no teto quando a criatura se moveu com agilidade impossível. Já estou tentando. Ela respondeu, os olhos fixos na criatura. Seu dedo puxou o gatilho novamente, e desta vez a bala atingiu o lado do rosto da fera, que soltou um uivo de dor e recuou. Jason mancou até uma prateleira próxima, pegando uma garrafa de álcool e um isqueiro. Continue distraindo-a, ele pediu, improvisando um coquetel molotov em questão de segundos. Nina continuava a disparar, seus tiros cada vez mais certeiros enquanto a fera avançava e recuava, como se estivesse testando suas presas. Jason respirou fundo, acendeu o pano na boca da garrafa e jogou o coquetel molotov diretamente no peito da criatura. O impacto foi imediato. As chamas se espalharam pelo corpo da fera, que começou a se debater violentamente, derrubando mais prateleiras e destruindo o pequeno mercadinho. Vamos sair daqui, Jason gritou, segurando o braço de Nina e mancando em direção à saída. Enquanto atravessavam a porta, o som da criatura rugindo atrás deles se misturava com o estalo das chamas consumindo o interior do mercadinho. A névoa lá fora parecia ainda mais densa, engolindo os dois à medida que corriam para longe do caos. Isso foi perto demais,
Nina disse, ofegante. Jason apenas assentiu, mas em sua mente, a verdade que ele tentava esconder estava mais clara do que nunca. Se eles não sobrevivessem à próxima luta, ele sabia o que viria a seguir, outro mundo, outra tentativa, e a crescente certeza de que sua existência era um ciclo interminável de batalha e sacrifício. E aí, gostou desse capítulo? Espero que tenha se envolvido tanto quanto eu nessa história. Se curtiu, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui, o mistério e a emoção nunca param. Anota aí, toda segunda e sexta-feira, às 7 horas, tem uma nova jornada esperando por você. Até lá, e não se esqueça de voltar para descobrir o que vem a seguir.